A paz do Senhor, sou o irmão Felipe. Bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Vamos continuar hoje a nossa série de reflexão sobre Efésios. Vamos hoje estudar a partir do versículo 10 do capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 11. Vamos estar dando uma introdução às armaduras de Deus. Paulo começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na versão Almeida Corrigida Fiel diz: quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu gostei dessa expressão que Almeida Corrigida Fiel coloca, que é: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus. Eu acho assim, embora não eu conferi aqui várias outras versões, não mostram a inclusão dessa expressão irmãos meus, mas, no entanto, essa expressão traduz o sentimento de tudo que o apóstolo Paulo já falou até agora, e mostrando que Paulo não é alguém distante, mas Paulo é alguém presente. Paulo não era um extraterrestre dando conselho a mortais, a homens da terra. Não era alguém, ele não dizia assim: quanto ao mais, crentes em Efésios, ou quanto ao mais, crentes em Efésios. Ele não é alguém à parte, ele é alguém que se inclui. A gente vê que ele é alguém que se inclui, que quando ele está dizendo lá no versículo 18 desse mesmo capítulo, falando sobre os irmãos orarem em todo tempo, com toda oração e súplica, ele vem no versículo 19 e acrescenta: ore também por mim. Ore também por mim. O que ele diz no versículo 19? E por mim, ou seja, me incluam também. Então, Paulo é alguém que ele fala, ele não é alguém à parte, é alguém presente. Tiago vai falar isso. Ele diz assim, que Elias não era um homem diferente de nós. Era um homem sujeito às mesmas inclinações. Então, e Paulo ele vai falar: quanto ao mais, ou no demais, ou sendo assim, ou portanto, ele faz um fechamento. Ele diz assim: vamos resumir, vamos concluir, encaminhar agora para o final das nossas recomendações. Mais ou menos isso, ele faz esse fechamento. E aí ele dá o seu primeiro conselho final. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Busquem apoio em Deus. Busquem força em Deus. Busquem se amparar na força que Deus tem e está à disposição daqueles que creem. No poder que Deus tem. Que poder é esse? Ele já falou sobre esse poder. Quando ele fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala sobre esse poder. Quando ele fala de nós, da transformação, do novo nascimento, da nova família, ele fala sobre esse poder. O poder transformador, o poder regenerador, o poder justificador, libertador. Esse poder que dá graça para caminharmos em santidade, que dá graça para não nos esmorecer diante das tentações. Ou seja, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, busquem força, busquem apoio, busquem em Deus. Recorram a Deus. Quando Davi vai falar sobre esse assunto, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Ou seja, quando nós precisamos de algo para nos fortalecer diante das batalhas da vida, diante daquilo que nos abate, nós buscamos em Deus. Quando estamos cercados e não temos lugar nenhum para nos esconder, nós nos refugiamos em Deus. Ele diz refúgio, né? Nós nos refugiamos em Deus. Está daquela ideia daquelas torres fortes, daquelas fortalezas, aquelas casas fortificadas com muros grossos, com muralhas, né? Resistentes a pedras, resistentes à invasão, que era até se conseguir invadir aquilo, mas era muito difícil. Mas o Senhor é uma fortaleza que não tem como invadir. O Senhor é o nosso refúgio, é onde a gente pode se esconder, se abrigar. Né? Salmo 91, Salmo 91, vamos ler lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ele se refugia em Deus. Ele se refugia em Deus. Né? E voltando lá para o Salmo 20, o Salmo que nós estávamos citando sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é um Salmo que fala sobre batalha. Né? É um Salmo que fala sobre batalha. Vamos ver lá. Deixa eu achar aqui. Salmo 46. Eu estava com o Salmo 45, estava com o Salmo 23, mas não lembrei que era o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na hora da angústia, né? Ou seja, fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é quem dá força para nós. O Senhor é quem dá força para o crente. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Porque Deus é o nosso refúgio. Porque Deus é o nosso refúgio. Muitas vezes a gente declara algumas verdades bíblicas, mas parece que a gente não tem noção do quão real, do quão substancial, do quão palpável, do quão concreto são essas verdades bíblicas. Parece que a gente fala com uma mentalidade relativizada, com a mente relativizada, com a mente com a mente hipoteticamentizada. Ou seja, a gente leva muito para um lado hipotético, muito para um lado figurativo, a gente leva muito para um lado simbólico, e a gente acaba esquecendo que as verdades da palavra de Deus são verdades patentes aos nossos olhos, são verdades palpáveis, são verdades concretas, são verdades sólidas. Por isso a palavra é fortaleza. Então Paulo vem dizer, fortalecei-vos do Senhor. O que quer dizer isso aí? Você busque amparo em Deus, busque refúgio em Deus, busque se fortalecer no Senhor, busque se amparar em Deus. E como é que você vai fazer isso? É claro, a oração, buscando a palavra. Mas ele acrescenta algo. É claro, ele vai dizer, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você sabe que Deus já é poderoso e Ele ainda disponibiliza para nós, né, graça, né? Vamos ler algo mais para lançar luz sobre isso aqui no comentário de John MacArthur. Diz assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu
forte poder. Em última análise, o poder de Satanás sobre os cristãos já está quebrado, e a grande guerra é conquistada por meio da crucificação e da ressurreição de Cristo, que conquistou para sempre o poder do pecado e da morte. No entanto, quanto à vida na terra, as lutas contra as tentações continuam regularmente. O poder do Senhor, a força do seu Espírito e a força da verdade bíblica são necessárias para a vitória. Você se agarra a isso primeiramente pela fé. Buscando no Senhor, buscando nele com fé. Se apoiando nas verdades que ele disponibiliza para nós. E vem o versículo 11 e diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Vamos lá, irmão John Stott tem uma observação interessante sobre isso. Ele diz aqui: Paulo escreve aqui das ciladas do diabo, tendo declarado numa carta anterior que bem sabemos o que está procurando fazer, ou conhecemos bem os planos dele. G.B. Kite é uma sigla de um nome de uma pessoa. Acha que ciladas menospreza um pouco, como se Paulo não levasse o diabo a sério, e não muito em harmonia com a metáfora militar de que aqui se vale. Sugere em substituição que estratagemas dariam a necessária combinação de sagacidade tática com engano engenhoso. Quando o diabo se transforma em anjo de luz, geralmente somos apanhados sem nada suspeitar. Isso porque raramente ele ataca desta forma, preferindo sempre as trevas. Então, ou seja, ele observa aqui algumas traduções que a gente lê, como essa própria tradução que eu terminei de ler, diz assim: astutas ciladas. Algumas nem usam a expressão astuta, já fala cilada, contra as ciladas do diabo. Acho que a Bíblia que fala astutas ciladas é essa Almeida Corrigida Fiel. Que vai falar astutas. Então esse irmão diz assim que essa palavra, ela parece que é uma palavra que simplifica as ciladas do diabo, como se Paulo estivesse menosprezando. A gente não pode ignorar que o nosso inimigo, ele tem sede de sangue, e ele é um estrategista maligno que prepara as melhores armas do seu arsenal contra nós para nos derrubar mesmo. Então ele vai dizer aqui no seu comentário que seria melhor mudar essa palavra quando fosse traduzir, para o português, aqui no inglês, para a palavra estratagemas. Daria a necessária combinação da sagacidade e tática com engano. Ou seja, o inimigo ele não está aqui para descansar, para brincar, Revestivos de toda a armadura de Deus, ou seja, você vai se fortalecer no Senhor e Deus vai disponibilizar para você uma proteção, uma armadura, algo que vai estar te protegendo contra essas ciladas do diabo. Porque são coisas que você vai estar se revestindo delas e elas vão te dar, ao você estar nelas, elas vão te dar força e firmeza, ou seja, você vai continuar firme, vai continuar em pé em campo de batalha, vai continuar atacando, vai continuar se defendendo e atacando, você não vai cair em campo de batalha contra o inimigo, contra as ciladas, contra os estratagemas de Satanás, contra as estratégias, contra as astutas ciladas que ele arma, que ele prepara, que são coisas que pegam a gente de surpresa. Enquanto ele observou aqui no Mount Stuart, ele falou assim, o anjo, o Satanás, ele só prefere agir nas trevas, mas de vez em quando ele aparece como anjo de luz, ou seja, ele pega a gente de surpresa em algo que a gente não espera. Mas muitas vezes vai vir um mau conselho para você de quem? Daquela mesma pessoa que disse: tu és
o Filho do Deus vivo. Aí de repente a pessoa vira, não, Senhor, você não pode cumprir a obra de Deus, não. Esse negócio de você se morrer, ser crucificado, isso é até delirando. Ou seja, a mesma pessoa que estava dando bons conselhos, que estava reconhecendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, depois ele prestou a boca do diabo para tentar dissuadir ou desestimular Jesus de cumprir o objetivo pelo qual ele tinha sido designado. Então, ou seja, a gente tem que ficar esperto. O diabo tem realmente a sua forma de agir, mas de repente ele muda a forma, porque ele trabalha com estratégias. Ele muda a forma e nele mudar essa forma, ele te passa uma rasteira. Ele nos passa uma rasteira quando a gente não vigia, né? E é quando a gente está revestido dessas armaduras, dessa armadura de Deus, a gente pode resistir a esses imprevistos, porque a gente está preparado. E aí Paulo vem falar quais são essas armaduras, as quais nós vamos comentar em outro vídeo, mas eu gostaria de dar uma rápida passada. Ele vai falar ali a partir do versículo 14. A primeira é a verdade, a segunda é a justiça, a terceira é o evangelho da paz, a quarta é a fé, né? E a quinta é a palavra de Deus. Ou seja, cinco coisas que precisamos caminhar com elas, revestindo a nossa vida. Primeiramente, você se reveste de verdade. Se você anda na verdade, anda na luz, o diabo não te pega de surpresa. E se ele te pegar de surpresa, você está na verdade. A verdade vai te dar a sua... E se você não puder se defender com a verdade, você vai estar com a segunda coisa, você vai estar na justiça. Você será uma pessoa justa. Então você poderá manter-se firme diante daquela calúnia, daquela estratégia maligna de mentira que vem contra você. Você é da verdade, mas tudo está contra você, de forma que as pessoas vão dizer que a sua verdade, na verdade, é mentira. Eu já falei sobre isso em outro assunto, aqui mesmo na nossa série de reflexões sobre Efésios, que a mentira ela não é oposta à verdade. A mentira, ela não é o oposto da verdade. Ela não é como se diz a luz e as trevas. Não. A mentira, ela procura ser a verdade. A mentira, como você diferencia a mentira? Na maioria das vezes, a mentira é a coisa mais bem elaborada. E a verdade é a coisa mais simples. Mais simples. Tão simples que muitas das vezes, quando ela é comparada com a mentira, algumas pessoas pensam e preferem a mentira, porque a mentira vem de uma forma tão glamourosa que as ilude. Elas falam, não, isso aqui é verdade. Só pode ser essa verdade. E não tem como ser. Mas a outra eles falam, não, isso é mentira. Isso é mentira. Como? Isso aqui tem isso, aqui, tem isso, aquilo outro. Essa aqui não, essa aqui é muito simples. Isso aqui E é justamente aí que vem o engano. É justamente aí que vem o engano. Por que a mentira ela não é simples? Porque ela precisa de amparos para se sustentar. E por que a verdade é simples? Porque ela não precisa de nada para se sustentar. O que vai acontecer? Se você crê na mentira, e na maioria das vezes a gente acaba indo para o caminho da mentira, lá na frente a gente vai se decepcionar muito grande com aquela mentira. Mas a verdade, o que vai acontecer se você
resolver desconfiar daquela coisa que está muito chamativa e abraçar a verdade, que é tão simples, tão que você nem dá muita importância para ela. O que vai acontecer? A verdade vai resistir e ela vai ultrapassar a mentira lá na frente. A verdade ela é como um cristal, que quanto mais polido um ouro, que quanto mais provado o fogo, mais resplandece, mais puro se torna. Então, irmãos, esse é o primeiro conselho que Paulo, são os primeiros conselhos que Paulo fala. Ele ainda vai falar mais coisas no versículo 12, né? Então, ele diz assim, então você está firme ali, mesmo que todos estejam contra você. A justiça sua vai fazer com que você permaneça, que você não abra mão da verdade, mas que você permaneça na verdade. Ou seja, a justiça vai ajudar a verdade. E como é que Paulo fala com isso, que a justiça vai ajudar a verdade? Ele diz assim, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, né? Ou seja, você vai amarrar o seu cinto ali, a verdade, e vai pôr a justiça. Ou seja, ela vai reforçar. A justiça vai reforçar a verdade. Ou seja, vai fazer com que você não abra mão, porque é justiça. E sabe o que é isso? Se chama integridade, retidão, né? E aí, quando o inimigo apertar mais na batalha, você está ali com a verdade, com a justiça, você então não vai partir para a agressão. Você vai, dentro do caminho da verdade, dentro do caminho da justiça, você vai caminhar, levando aonde você for, mesmo sendo afrontado, injustiçado, mas você se mantém íntegro. E nessa integridade, você vai anunciar às pessoas, as demais pessoas que estão em guerra contra Deus, você vai anunciar para elas que Deus está disposto a perdoá-las. E Deus está disposto a salvá-las. Ou seja, você vai anunciar o evangelho da paz. É como se você estivesse numa batalha e você está batalhando contra pessoas e você falasse, olha, se você se render agora, Jesus Cristo, o Rei, está pronto a te perdoar. Você não vai morrer nessa batalha. E é algo maravilhoso. Vamos caminhando e levando o evangelho da paz. Porque essa paz aqui é a paz com Deus, é a reconciliação, né? O evangelho reconcilia o homem com Deus através de Jesus Cristo. Embraçando sempre o escudo da fé. E aí você vai usar o seu escudo da fé, né? Ou seja, você vai se manter crendo em Deus, que Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar o livramento, Ele vai fazer com que a justiça e com que a sua verdade resplandeça sobre aquele local escuro, né? E você vai manter-se firme na fé. A fé vai ser a sua costa quente, né? Contra os ataques do inimigo, né? Vai ser o seu braço forte. E como é que você vai contra-atacar aqueles que te atacam? Usando a verdade, né? Que está na palavra de Deus. Você vai anunciar a espada do Espírito. Amém? Vamos dar uma pausa aqui, depois nós voltamos a falar com isso a partir do versículo 12. Fique com Deus, a paz do Senhor.